Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superit Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber Dr. Guilherme de Castro, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, Abastecimento e Agricultura, né? É um prazer, Guilherme. Seu Toninho, prazer de estar aqui é meu. O senhor nos é um norte e é uma referência para a gente. Uma pessoa extremamente culta e bater um dedinho de prosa com o senhor é algo que a gente sempre quer e sempre precisa. Ô, Guilherme, permite chamar de Guilherme? Fica à vontade. A sua secretaria compreende muita coisa. Meio ambiente, agricultura e abastecimento. Pois é, seu Toninho, é uma pasta grande, é uma pasta de muita responsabilidade. Esse modelo dessa divisão administrativa para cuidar desses temas já vem de muito, principalmente Valadares acabou absorvendo em função da nossa característica regional. São temas que convergem, felizmente, a agricultura e meio ambiente e o abastecimento, que nada mais é do que a gente conseguir circular os alimentos que nós produzimos, são áreas afins. Apesar de ser um trabalho muito complexo, muito difícil, é bastante prazeroso, porque a gente tem condições de tratar uma cadeia e que a sociedade às vezes não tem um pleno conhecimento. A gente cuida do plantio, da qualidade do plantio, cuida das questões ambientais, principalmente nas propriedades rurais, onde se planta, e cuida de como é que esse alimento sai da terra para chegar à mesa das pessoas. Guilherme, Valadares é reconhecidamente uma cidade de prestação de serviços. Se não me engano, 63% do PIB de Valadares é ligado ao comércio e aos serviços. A parte industrial é relativamente pequena, é 13%, se não me engano. Mas a parte de agricultura é muito pequena. Que tipo de ação vocês lá na Secretaria de Agricultura estão fazendo para melhorar esse patamar da agricultura em Valadares? Seu Toninho, essa é a pergunta de $1 milhão. Mas dentro desses quadros, a gente está num momento, eu acho que não só local, mas um momento regional e até nacional, em que a gente está observando uma série de mudanças de cultura. Os negócios, o comércio em si, ele pede isso. A nossa colonização, e aí eu não vou me atrever a aprofundar, até porque o senhor consegue entender de uma forma bastante objetiva, a nossa colonização ela colocou com que as melhores atividades de uso da terra fosse a criação de gado bovino para abate e leite, ou seja, produção de carne e leite. Mas as nossas características mudaram. O tipo da propriedade, o volume de proprietários, as sucessões, ou nem as sucessões, as heranças, os herdeiros. A reforma agrária natural. Então, isso traz uma realidade diferente, onde as porções de terra precisam ser mais produtivas. E aí vem a economia. Eu não consigo criar numa pequena propriedade que tem lá 4, 10 hectares, eu não consigo ter uma criação de gado para consumo de carne que dê retorno financeiro. Leite é a mesma coisa. Então, o caminho hoje para a gente é a diversificação de cultura. Seja por fruticultura, seja por leguminosas, os nossos hortifrutis. E o que a gente tem feito é estar próximo dos produtores. Deixar com que eles entendam que o poder público é alguém que eles podem ter como amigo de verdade. Um conselheiro especializado. E levar essas oportunidades até eles. Que tipo de fruta que daria melhor aqui em Valadares? Olha, a gente tem aqui um clima quente. Então, a grande maioria das frutas que a gente tem, que a gente consome, elas são de possíveis desenvolvimento aqui. Laranja, goiaba, abacaxi, mamão, manga e etc. Nós já temos produtores que converteram o seu plantio. Muitos já estão produzindo banana. A gente já conseguiu, em janeiro desse ano, a gente conseguiu fazer a primeira carga pelo Ceasa de banana-maçã. Então, já levamos isso em função do apoio que a prefeitura gera. Já temos plantio de goiaba, com goiaba produzindo. Estamos aí. Tem uma espécie de goiaba muito boa. E nós estamos começando a conversar para o café. O café Conilon, ele é adaptável aqui ao nosso clima, que é um café de regiões mais quentes.
O que nós estamos tentando é organizar uma frente para ter mais informação para o produtor e ele ter uma confiabilidade e, vamos dizer assim, comprar a nossa briga para fazer a experiência O mais na difícil, terra. isso aqui Guilherme, eu fui diretor do IBC, entendeu? Instituto Brasileiro de Café, eu tenho um conhecimento mais ou menos de café. O difícil é implantar qualquer tipo de produto, né? Seja café, seja manga, é aquele efeito de demonstração, ter alguém para ser o primeiro. Não é fácil. O que a gente pode adiantar, seu Toninho, até porque é um negócio que a gente precisa depois anunciar ele mais completo, mas nós já temos uma propriedade aqui com plantio de café iniciado. Isso é importante. Com toda uma infraestrutura de apoio. Nós já temos, além da goiaba, que para a gente já é um case, ou melhor, um caso de sucesso, trazendo para o nosso dicionário de mineirês, já temos na Ibituruna plantio de maracujá. Então, nós já temos algumas situações... Até uva, né? Uva... O doutor Marconi lá na Ibituruna plantando uva. Exatamente. Então, assim, a gente já tem alguns exemplos. É lógico que a escala vai demorar um pouquinho de tempo, mas a gente já tem exemplo que está dando certo e pode mostrar que é uma das principais preocupações, além da produção dar certo, tem retorno econômico satisfatório. Interessante o seguinte, entendeu, Guilherme? Acho que foi ontem ou domingo, eu via um programa na CNN sobre aquela região do Porto, em Portugal, onde fabrica, né, produz tem muito vinhedo e tem muito vinho bom. E tudo no morro. Tudo no morro. A nossa geografia não é um desafio. A nossa geografia, os nossos morros, os nossos fundos de vale, eles não são desafios. Hoje a gente tem técnicas de utilização disso. Dá um pouquinho mais de trabalho que eu no plano? Dá. Mas esse é o desafio. Eu costumo brincar quando a gente vai para o Espírito Santo e você vai nas regiões de produção de hortifruti. Tem gente lá que eu acho que colhe com equipamento de alpinista, porque é íngreme, acima de 45 graus, e se planta. Mas é a realidade. Você tem muitos locais na Tailândia, na China, que também são de áreas extremamente inclinadas, mas que elas têm um aproveitamento econômico. Acho que esse é o desafio. Guilherme, a determinada época eu fui secretário de Agricultura do município. Na época era Indústria, Comércio e Agricultura. Uhum. E a gente tinha um relacionamento muito grande com a Emater. E a Emater, na época, tinha feito um estudo mostrando o déficit que existe em Valadares, questão de produção de verdura, ovos. Então, é um absurdo que se consome aqui de ovos e não tem ninguém produzindo, né? Pois é. A gente não é autossuficiente em quase nada do que a gente consome. Apesar da gente ter uma bacia leiteira muito grande, a gente tem uma empresa hoje, que é a Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce, que consegue fomentar isso, outros parceiros, a própria Emater, o Sindicato Rural, mas acho que o nosso desafio não é só tentar ser autossuficiente, que eu acho que é um ideal de difícil atingimento, mas é conseguir viabilizar uma produção que tenha aceite no mercado. A gente tem hoje na Secretaria, e não sei se talvez quando o senhor por lá passou, tinha esse olhar, nós estamos focando muito na agricultura familiar, porque é uma agricultura de baixo custo e é quem consegue gerar um resultado importante, principalmente que são produzidos alimentos. A gente não pode dizer que é orgânico porque eu não tenho certificação, mas são alimentos que têm um uso muito pequeno de defensivos agrícolas. E isso gera um dividendo. Esse pessoal é onde a gente tem focado energia, porque eles são os melhores exemplos. A produção é pequena, a grande maioria não é mecanizada. A própria família. A própria família que ajuda. Então, você tem um retorno financeiro positivo. E o município fomenta isso também através dos planos de aquisição de compra pública de alimento. O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. É para merenda escolar, né? O PENAI é para merenda escolar. E a prefeitura tem um papel bastante diferente e uma das únicas cidades no Brasil que ainda continua fazendo isso. A gente auxilia a pessoa a plantar através da nossa assistência técnica, extensão rural, também em parceria com a Emater, que é um grande parceiro. E a gente, depois que o cara colhe, a gente ainda tem as feiras livres, a Feira da Agricultura Familiar, às sextas-feiras, perto do mercado municipal, e a gente ainda busca a produção no local da pessoa, onde ela mora, traz a produção para a feira e se sobrou a gente ainda leva de volta. Então, isso é um papel bastante interessante que nós somos um dos poucos municípios no Brasil. Imagina o volume de merenda escolar, né? É grande, é muita coisa. A gente ainda não fornece um percentual grande. A gente teve que fazer uma redução, porque a gente estava tendo uma dificuldade de conseguir garantir a entrega.
Então, quando você não garante, você quebra uma programação das escolas, da merenda. Mas hoje a gente já está reorganizando. E a nossa intenção, seu Toninho, é ver se até pelo menos ano que vem a gente consegue garantir 50% dos produtos da merenda escolar sendo produzidos aqui em Valadares. Isso é muito importante. Muito. A gente não quer colocar 100 porque é uma meta muito difícil, mas os 50 nós vamos alcançar num curto espaço de tempo. E o ovo? Pois é, o ovo, a gente tem bastante comércio do ovo caipira, que não é uma produção organizada para comercialização. E um dos grandes desafios que a gente tem na produção de ovo hoje é a quantidade de normas que o Ministério da Agricultura nos impõe. É muita. Então, se você começa a produzir mais do que uma grande quantidade, você tem que comprar máquina, que são investimentos caros. É interessante isso aqui que é, Guilherme. Eu, em determinada época, fui naquela região do Espírito Santo, de Santa Maria, do Jetibá. Jetibá, e fiquei conhecendo uma veterinária, entendeu? A moça até jogava pickleball conosco. Eu falei, ô filha, deixa eu te perguntar. Essa quantidade. A moça, o pai que tinha uma granja de 5 milhões de ovos, uma coisa absurda. Uhum. Eu falei, mas me explica para mim, porque essa região não produz milho. O que tem aqui que... Ela falou assim, Toninho, deixa eu te falar, é o clima. Galinha não gosta de calor. Eu já ouvi muito isso. Santa Maria de Jetibá é a maior produtora de ovos do Brasil. Acho que uma das precursoras lá, inclusive, é a família Kerr. É uma realidade distinta da gente, porque o custo hoje de você implementar isso do ponto de vista econômico... É um projeto caro. Fica alto. Quem sabe com o Banco do Nordeste, daqui a pouco essas situações do Banco do Nordeste estando mais acessíveis para outros tipos de produtores, para negócios menores, isso possa se tornar uma realidade. A gente tem muito pouca exploração da avicultura aqui, até porque a gente não tem frigorífico próximo e etc. Mas isso está no nosso radar, seu Toninho. E a nossa intenção é propiciar aqui um celeiro não sei se oportunidade. Você sabe, você está mais recente aqui. Valadares já foi um grande produtor de frango, entendeu? Pois é, eu já ouvi isso. Mas muito mesmo. E uma coisa que eu lamento é ter pouco contato com o senhor para a gente conversar sobre isso, porque não tem registro disso. A nossa secretaria não tem um arquivo do que foi feito, etc., que a gente está começando a construir esse ano, diga-se de passagem. Eu vou te falar o que aconteceu naquela época. Eu era presidente eu era secretário de Indústria e Comércio e fui procurado por um rapaz chamado Paulo Francês. O Paulo era comerciante de milho. Então ele virou para mim e falou, Toninho, deixa eu te falar. Valadares está produzindo muito frango, mas não tem milho. E lá na região de Uberlândia, aquela região lá, não se produz frango e tem muito milho. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Vale do Rio Doce para trazer o milho de lá daquela região para Valadares. E nós financiamos, a prefeitura financiou um graneleiro, entendeu? Mas tinha que se fazer uma cooperativa de compra. Não sei se você conhece a história. Só que na hora H eles saíram fora e a coisa... Não evoluiu. Eu acho que essa é a grande dificuldade, seu Toninho. A produção agrícola no Brasil ela é muito diversificada. A gente está numa região onde a gente está numa transição de ambientes. E muito individual também, né? Muito individual. Os coletivos que deram certo, a gente só usa exemplos pouco. A gente tem em Minas, a Coxa o Pé, a maior cooperativa de café do mundo. A gente tem as nossas cooperativas de leite, aqui em Valadares, a cooperativa agropecuária. E você tem alguns outros exemplos a nível de Brasil. Mas é difícil. E eu costumo dizer assim, que o mais difícil hoje é a gente convencer o produtor rural dele aceitar a gente opinar no que ele está fazendo. Isso é difícil, esse grau de convencimento. Porque, querendo ou não, o negócio dele, da forma que está, dá um retorno para ele está satisfeito ou não, se está insatisfeito. Mas esse é o desafio. É um problema cultural. É um problema cultural. E a nossa formação de povo, de pessoas, é uma formação, eu brinco assim, em Minas Gerais, o mineiro, além de ser muito acanhado, ele é muito desconfiado. Você faz negócios em outros estados, os negócios são mais fáceis. O mineiro, olha, enquanto advogava, alguém batia a porta do escritório para a gente conseguir atender, fechar um contrato, era trabalhoso. Ô, Guilherme, como o tempo é curto, né? Realmente a agricultura é um negócio desafiador e muito fascinante. E a questão do meio ambiente?
Seu Toninho. É outra. Olha, esse ano eu estou fazendo 21 anos que eu... Você é especialista aí, Sou né? especialista, Bom, sou advogado, especialista nessa área, em direito ambiental, direito da mineração. Eu já tenho 20 anos que eu respiro o meio ambiente, desde a época de estágio, da faculdade, até a atuação profissional. E ele é um dos maiores desafios, porque o meio ambiente ele afeta diretamente o nosso modelo de vida. E ele nada mais discute do que a preservação dos recursos naturais para a manutenção da qualidade mínima de vida. Então, toda vez que eu falo de meio ambiente, a gente está criticando ou observando o avanço do nosso modelo de vida sobre os recursos ambientais, que é o que a gente chama de controle. E essa conscientização é complexa. Hoje, no nosso município, a secretaria ela tem mais uma figura de comando e controle, porque ela licencia e fiscaliza. Estamos começando a estruturar ações de preservação, ainda não tem nenhuma, desde a criação da Secretaria da Pasta de Meio Ambiente. Você não se observa isso, limitava plantio de árvore, etc. Por mais que seja algo utópico, ideal, ela não surte um efeito claro. E a gente tem um desafio muito grande, porque dados científicos indicam que a gente está num processo de início de desertificação. As nossas áreas de conservação dos recursos hídricos já foram antropizadas, você não tem recarga hídrica sendo feita, e é um desafio. E a questão ambiental, se ela não tiver em equilíbrio, eu tenho uma série de falhas, mas vou puxar a brasa para a minha sardinha. Se eu quiser produção agrícola, eu preciso ter recurso ambiental disponível. Então, eu preciso ter conservação de água, eu preciso ter conservação de solo. É difícil, mas nós vamos avançar em algum ponto. Deixa eu te perguntar, são duas coisas que estão em pauta, né? Hoje mesmo eu estava vendo a questão da corte de árvores em Valadares, uma cidade quente, onde estão cortando as árvores todas. Pois é, seu Toninho. Como é que vê isso aí? Olha, o primeiro ponto, dentro da divisão das competências da Secretaria, a arborização urbana ela não afeta a Secretaria de Meio Ambiente, ela afeta a Secretaria de Obras. E isso é um modelo que a gente vê muito no Brasil. Mas por que eu estou fazendo questão de dizer isso para o senhor? Por que ela vem para a Secretaria de Obras? A Secretaria de Obras, uma das responsabilidades dela é cuidar da dinâmica harmonizada do ambiente urbano. E a arborização urbana, se ela não for cuidada, chega num momento em que ela interfere naquele modelo. O que é essa interferência? Ela coloca em risco uma pessoa que passa, ela coloca em risco em função das raízes, ela coloca em risco em função de queda e etc. Então, ela precisa ter um tratamento. A gente precisa começar a entender, seu Toninho, que é uma dinâmica, ela não é estanque, não é uma situação congelada. Eu preciso dar um tratamento. Eu sou contra o corte, pessoalmente, mas o meu contra, ele tem um limite. Espera aí, o corte está se dando por quê? Qual que é a justificativa, o fundamento? E é uma imposição também da nossa legislação municipal, do nosso plano municipal de arborização urbana, que no caso de supressão eu preciso replantar ou compensar. Então, assim, é uma polêmica. É difícil, né? É difícil. E se não fossem as árvores, Valadares é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Eu não tenho dados, mas eu ouço falar sobre isso em todas as instâncias científicas que eu posso frequentar, nos congressos que a gente vai. Ela é reconhecida. E, assim, o desafio é por que fazer o corte? E não fosse essa arborização que a gente tem, a gente passaria muito mais calor. Eu acho que eu já virei valadarense porque eu não passo mais calor. Guilherme, e como é que outras cidades fazem sobre isso aí? Seu Toninho, todas elas constroem planos de cuidado. Eu acho que assim, o nosso modelo de poda adotado há algum tempo... Você é de Campo Grande, né? Sou cidade capixaba, quente. mas é uma cidade quente e não tem a quantidade de arborização que nós temos aqui. Mas em Campo Grande, vou citar 2 exemplos para o senhor, Campo Grande e Vitória. Em Campo Grande, toda árvore que é retirada do local, se o local comportar, é feito um replantio de uma muda já no estágio avançado, muda de 2 metros, de 3 metros, que é o que a gente chama às vezes de transplante. Em Vitória, a mesma coisa. O que nós temos que começar a fazer aqui é justamente entender se essa dinâmica nos é possível. Porque não adianta eu tirar uma árvore na frente do meu prédio, eu tiro a sombra, eu tiro o benefício ambiental que ela traz, fotossíntese, retenção de carbono e etc., e não planto nada. Aonde que eu plantei? Então, eu deixo de gerar um benefício para aquele local. E isso é uma dinâmica das cidades. Se eu tiro o benefício, eu preciso recompor ele ali naquele local. O problema é que eu sou testemunha, entendeu, Guilherme?
Isso tem quantos anos? Tem mais de 60 anos. Quando plantaram os oitis em frente ao Colégio Bituruna, entendeu? Mas leva 60 anos. Leva, seu Toninho. Então, olha, a casa que eu morei em Mato Grosso do Sul, eu lembro, já vou arriscar e me atrever a dizer que deve ser por volta dos meus 6, 7 anos, a gente tinha uma árvore na porta de casa. E essa árvore, por alguma questão que estava interferindo nos canos que vinham de fornecimento de água e etc., ela precisou ser retirada. E era uma árvore que ela tinha um porte interessante, que a gente subia nela. E depois foi replantado uma no lugar. E eu saí de casa com 17 anos, eu não subia nessa árvore com 17. Então, assim, num horizonte de 10 anos, a gente não tem uma reposição de um ambiente arbóreo do porte daquela que a gente retirou. Eu acho que assim, Valadares está na hora da gente começar a fazer um plano para monitoramento e substituição das espécies. Não sei se talvez o oiti é a espécie mais adequada, a forma de poda e etc. Alguma espécie que cresça rápido, né? Pois é, então a gente fala assim, planta um IP, ótimo. O IP é muito grande, vai levar 40 anos para dar um porte arbóreo que te dê um sombreamento e te traga os benefícios ecológicos que uma árvore traz. O Guilherme, a outra coisa que está na pauta, não sei se é da sua área, mas é ligada ao meio ambiente. É a questão dos entulhos julgados, o tal do ecoponto. Seu Toninho, eu acho que esse é um problema. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar hoje, numa reunião de trabalho que eu estava, e a gente falou isso no mês de junho, que foi o mês do meio ambiente, e esse ano nós fizemos 20 ações durante o mês. O maior desafio que tem de todas as questões ambientais não é a presença e estruturação do poder público, é o comportamento social. Não adianta a gente instruir, não adianta você disponibilizar facilidades, latão de lixo, ecoponto, se a sociedade continuar ignorando isso. É aquela questão se a gente chupa uma bala e eu jogo o papelzinho na rua. Hoje fui deixar minha filha na escola e um garotinho jogou um papel, eu falei, joga no lixo. Ele virou as costas e foi. Ô, Guilherme, deixa eu te falar, eu tenho um clube, entendeu? De pickleball. E esse clube é frequentado só por gente boa, né? De boa instrução. De boa instrução. Eu fico impressionado. Eu chego cedo, às vezes, para ver qualquer coisa, aquela quantidade de garrafa jogada no... E tem lixeira para todo lado. É. Impressionante. E o mais interessante disso tudo, seu Toninho, é que desde 2010, a nível de Brasil, Minas Gerais está na vanguarda, então desde 2009 em Minas Gerais a gente tem uma legislação que trata da gestão de resíduos e a responsabilidade não é do Estado, não é do município, a responsabilidade é do gerador. Então, se eu, Guilherme, gero um resíduo, eu sou responsável por destinar o resíduo para o local adequado. Nas questões mais habituais, papelzinho de bala, um embrulho, uma encomenda no correio, então eu tenho que jogar ela no lixo. E esse é um problema. Isso vai dos pequenos aos grandes geradores. Foi criada a logística reversa. Quem produz um pneu, por exemplo, ele é obrigado a ter uma tecnologia, ter uma logística para recolher isso na loja. E só que a sociedade, eu acho que ela não entende isso. O que faz para melhorar isso aí, Guilherme? Seu Toninho, eu acho que é aquela boa e velha receita de casa, educação. Eu acho que a nossa sociedade, a nossa cultura social é uma cultura que está num momento de mudar. A gente vive aí um bombardeio de informações, um bombardeio de realidade. Quem sabe os meus netos vão pegar um país, um mundo um pouco mais adequado. Não vou nem dizer civilizado, porque eu acho que não é esse o termo. Tem que investir na criança. Né? Tem que investir na criança. E interações constantes para os mais velhos, para a gente. Porque, às vezes, eu posso adotar um comportamento que já não é tão adequado quanto a sociedade almeja, mas eu estou me comportando de uma forma com base na informação que eu tenho. Então, assim, a questão do resíduo, tem que ter mais ecoponto? Tem, é um desafio. Tem que ter mais lixeira? Tem. Alguém estava falando, tem que acabar com os carroceiros. Pois é, aí eu já entro num problema social. Não, eu falei, deixa eu falar para você, se não tiver o lugar para jogar o lixo, o entulho, você só muda o transporte. A ideia só muda de transporte. Só muda o transporte. Vem as Hilux da vida carregam. Exatamente. A nossa secretaria tem empenhado bastante, a pedido do nosso prefeito, do Coronel Sandro e do vice-doutor Mourão, em auxiliar nas fiscalizações. A gente tem fiscais que estão de plantão aos finais de semana e grandes empresas
vão e nos lugares inadequados e começam a jogar. Algumas a gente tem sucesso, você convence, não joga. Outras a gente tem que falar, olha, se você não retirar agora, nós vamos ter que te autuar. Então é um desafio, seu Toninho. Acho que as pessoas estão muito mal acostumadas em fazer uma prática e achar que aquela prática é certa. O lixo, o comportamento do ser humano com o lixo, descartou, não é problema dele, é problema do outro. Então, se eu descartei, você que se vire. Mas está errado. Está errado. A gente tem que trabalhar conscientizando as pessoas, demonstrando quais são os caminhos e, enquanto poder público, oferecer os gadgets, os facilities mais objetivos para a pessoa não incorrer naquele ato reprovável. O Guilherme, outra coisa que é um assunto, inclusive, vai estar em pauta, sábado vai ter uma reunião grande da Associação dos Protetores da Ibituruna. Não sei se você foi convidado. Fui convidado. Como é que você vê a questão dos incêndios na Ibituruna? Seu Toninho, eu acho que a Ibituruna, enquanto o nosso maior capital turístico, e se assim me permitem as pessoas que podem discordar, mas ambiental também, ela precisa ter um cuidado distinto. O fogo, eu costumo dizer, aprendi dentro da minha casa, que tem duas coisas que acabam com tudo, o fogo e a água. Então, se a gente não quiser correr riscos de ter uma diminuição nas oportunidades que nos são dadas pelo capital turístico ambiental, que é a Ibituruna, a gente tem que se organizar para começar a impedir isso. Aquilo que o fogo é provocado por alguém, a gente tem que agir. Além da conscientização, de ter uma estruturação. Hoje acho que já tem a felicidade de ter uma brigada permanente de incêndio. A gente conseguiu estender essa brigada para o nosso Parque Natural Municipal, que está aos pés da Ibituruna. Então, nesse ponto, eu acho que a gente precisa se estruturar melhor. Agora, só o Estado não vai dar conta de fazer isso. A maior obrigação de gestão da Ibituruna é do Estado de Minas Gerais, então limita muito o município de aplicar recursos públicos. E se o Estado não ajudar e os proprietários não ajudarem... não aplicam, né? E não se aplicam. Eu acho que assim, a Ibituruna está num processo de transformação. Eu tenho 15 anos de Valadares e nesses 15 anos eu pude assistir um pouco da evolução da tratativa legal da Ibituruna. E aí... Eu tenho as minhas críticas enquanto advogado, mas a minha observação enquanto cidadão valadarense hoje é de que, mal ou bem, a Ibituruna tal que está com essas oportunidades pela legislação que teve. Não fosse talvez a especulação imobiliária, poderia estar num processo avançado, pelo menos na parte baixa, de até favelização, que é o que a gente assistiu em grandes cidades. Agora, acho que o desafio maior a gente está aí caminhando, a gente está vendo a Ibituruna se desenvolver por aplicação de recursos privados. As pessoas estão construindo, estão criando oportunidades, mas o Estado ainda está longe. Quando eu digo Estado, é o Estado mesmo, o Estado de Minas Gerais. A Prefeitura tem tentado fazer alguma coisa, alguns outros mandatos fizeram também, mas eu acho que vai levar um tempinho até isso se estruturar. Estamos conversando aqui hoje com o Dr. Guilherme de Castro, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, Abastecimento e Agricultura. E, doutor Guilherme, eu sou morador da Ibituruna tem 50 anos. O que eu estou percebendo é o seguinte, a água está acabando. Como é que a gente faz? Seu Toninho, eu acho que a humanidade hoje ela vive num dilema muito grande. Avança com o desenvolvimento ou repensa o desenvolvimento para que ele seja sustentável. Acho que a Ibituruna é a mesma coisa. Não quero também dizer com isso que o que foi feito até hoje lá não é o adequado. Ao contrário, a Ibituruna, acho que ela tem uma ocupação muito pacata e adequada. Não é uma ocupação que fere as condições ambientais do local. E quando o senhor fala que o senhor está lá há 50 anos, brincadeiras à parte, mas o senhor foi para lá, ela era pequenininha ainda. Hoje ela cresceu e muito. Mas, seu Toninho, a água ela é um dos desafios. A Ibituruna é um ponto de recarga hídrica e, por ser um ponto de recarga hídrica, tecnicamente falando, dentro de uma formação de ecossistema, não é todo ponto dela que a gente vai ter disponibilidade de água. E o desafio nosso é justamente entender aonde que a gente pode melhorar as condições locais, as condições ambientais para que a gente para que a gente tenha reservação ou para que a gente possa aumentar, e quando eu digo produção de água, não que a gente esteja produzindo, mas aumentar as condições ambientais para que aquela água ressurja e aumente em qualidade e quantidade. Eu acho que esse é o caminho. E repensar também. Acho que a gente precisa ter enquanto ideal que a Ibituruna não pode ter uma ocupação em massa.
Eu não posso pensar em, às vezes, desenvolver um projeto de parcelamento do solo como eu desenvolvo cá embaixo, onde você tem uma condição um pouco mais adequada de fornecimento e disponibilidade de água. Lá em cima não dá, não é todo lugar que eu vou furar um poço que eu vou ter água. Então não é todo local, toda nascente que eu consigo abastecer 1, 2, 3, 4 residências. Eu acho que a Ibituruna é um local de paz. E dentro dessa paz, a gente precisa encontrar os meios de pacificar a utilização dela. Porque o problema é que precisa de água. Precisa de água. A gente precisa de água para tudo. Sem água a gente não desenvolve, não tem vida. Doutor Guilherme, o tempo é curto, entendeu? Mas está sendo muito interessante a conversa. Eu fiquei muito honrado aqui, você dedicar aqui para mim, esse livro, né, que você teve uma participação. Você podia falar para nós sobre a advocacia ambiental e as mudanças climáticas, esse lançamento desse livro que foi feito recentemente. Você é um especialista, né, em meio ambiente. Seu Toninho, eu estou aí tendo a felicidade de ter o meu 10º artigo especializado, publicado em obras especializadas com grandes nomes do direito ambiental. Esse livro é uma publicação de uma entidade que eu faço parte, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA. O tema dele é Advocacia Ambiental e as Mudanças Climáticas, e me foi dada a oportunidade de fazer o artigo de abertura dessa obra. Nós temos aí mais de 20 temas específicos sendo tratados pelos advogados mais qualificados a nível de país, e eu trouxe um tema que é um tema que daqui a pouco a gente vai começar a ver dentro de um esquadro de licenciamento ambiental, que é tratar sobre o efeito da mudança climática no licenciamento ambiental. Então, eu dediquei algumas linhas, algumas reflexões sobre a experiência na advocacia. E escrever é uma paixão. A gente inspira muito. Sei que o senhor é um nato escritor e sempre que publicava suas colunas no jornal, os seus artigos, eu tinha o prazer de fazer a leitura. É isso aí, Guilherme. Sucesso na sua secretaria. É uma secretaria extremamente importante. Eu tenho até o orgulho de dizer que, quando presidente da FUNSEC, né, há muitos anos atrás, a gente criou o Departamento de Meio Ambiente e contratou o Henrique Lobo, que hoje é um grande ambientalista, né? Sim, sim. O Henrique, recém-formado. A gente trouxe o Henrique para Valadares, mas ele voou. Rapidamente foi para Vitória. E hoje parece que está se projetando aí até internacionalmente. Mas é isso aí. Muito obrigado, doutor Guilherme. Seu Toninho, eu que lhe agradeço. Quero dizer para o senhor que as portas da nossa secretaria estão abertas. O tempo é curto, mas acho que é um tempo de alta qualidade que a gente passa perto, conversando com o senhor. E sempre que precisar, avisa. A gente tem o maior prazer em voltar. Muito obrigado, doutor Guilherme. E muito obrigado aos nossos assinantes pela audiência. Até a próxima.